Por que da gente estar aqui hoje nesse local, né? Qual é o nome desse local, desse lugar? Qual o objetivo da gente estar aqui hoje nesse lugar? Aprender sobre patrimônio histórico. Aprender sobre o patrimônio histórico da nossa cidade, certo? Quando a gente fala em patrimônio histórico, na verdade, ele é bem diverso. A gente já fez algumas visitas, já fizemos algumas visitas ao bairro da Senzala, né, que também está ligado à história aqui desse local, e a gente fez uma outra visita ao cruzeiro local, né, que a gente conhece como cruzeiro, mas assim que as pessoas visitam muito por representar parte da fé desse povo. Então assim, a gente está aqui hoje, na verdade, porque esse local que nós nos encontramos hoje, ele ficou conhecido por ter sido palco de uma história triste, né? De uma história de exclusão, de uma história de sofrimento, de uma história de exploração e de uma história onde os negros, né? A gente chama de negro, né? Os chamados, hoje existe um termo bem elegante, os afro, né? Mas na verdade são negros mesmo, somos nós, né? Sou eu, né? É boa parte da população brasileira que não se reconhece nessa condição. Então, assim, o que é que aconteceu aqui? Contam os antigos, né, contam as pessoas antigas, e isso foi passando de geração para geração, que nessa localidade aqui, quando os escravos, né, ficavam velhos, que não serviam mais para o trabalho no eito, que não serviam mais para o trabalho na fazenda, o dono, ele encontrou uma forma, encontrou uma maneira de se desfazer desses escravos. E qual foi essa forma? Ele poderia, por exemplo, matar, né? Ele poderia, né, matar, que na verdade o escravo era uma propriedade. O escravo, a vida do escravo tinha o valor por aquilo que ele poderia produzir, né, nos eitos, no roçado, no trabalho. Mas assim, ele poderia ter matado de diversas formas. Ele poderia ter atirar nos escravos, ele poderia degolar o escravo, ele poderia envenenar o escravo, ele poderia dar uma morte rápida ao escravo. Mas ele encontrou uma forma extremamente cruel de fazer isso. Quando os escravos, né, isso não foi uma vez, né, uma ou duas vezes, mas aconteceram diversas vezes. Quando os escravos, né, de Ludovico de Melo Azedo, né, ficavam doentes, né, ficavam velhos, ficavam moribundos e não conseguiam mais trabalhar, ficavam impossibilitados para o trabalho, ele mandava encoivarar essa região aqui, ó, a gente supõe que seja essa região aqui, essa parte aqui, e mandavam os escravos irem para dentro. E encoivarar significa juntar um monte de mato seco e depois ele botava fogo. E daí esses escravos velhos, né, fracos, enfraquecidos pela fome, pelo trabalho, pela doença e pela própria idade, morriam queimados. Daí o nome do lugar, Mata Negro, certo? Uma outra coisa que a gente percebe nessa região aqui, né, além do Mata Negro, existe uma outra localidade que está ligada a essa questão da escravatura, né, que é o arrasto. A palavra arrasto lembra o que é vocês? Qual significado traz para vocês, lembra vocês? O que significa arrasto? Arrastar, né? Arrasto significa arrastar. Então, quando os escravos morriam, quando eram mortos aqui nessa região, o dono fazia o quê? Ele amarrava, pedia para o feitor ou um funcionário da fazenda, ou o próprio fazia, amarrava o escravo numa corda e puxava com o cavalo e arrastava e jogava lá aqui no riacho próximo. Daí o lugar até hoje ser chamado de arrasto, certo? Mas assim, quando a gente fala em escravidão, a gente só fala geralmente nos livros de história, né? Nas aulas de história, a gente lembra muito do sofrimento, né? Do sofrimento, da condição de escravo, né? Da prisão, da falta de liberdade que o escravo tinha, né? E a gente olha muito o escravo como aquele ser passivo, né? Aquela pessoa que era escrava, mas que não fazia absolutamente nada para se libertar daquela escravidão, daquela prisão. Será que o escravo ele era passivo? Será que ele não lutou para se libertar? Será que ele não fez nada para conseguir a sua liberdade? O que vocês acham? O escravo não fez nada para ele conseguir a sua liberdade? Fez. O que era que ele fazia, por exemplo? Ele fugia, formava quilombos, ele envenenava os senhores, ele mentia, certo? Ele passava a vigiar os senhores para saber dos segredos e assim poder chantagear e ter privilégios com os senhores, certo? Existe uma expressão que a gente usa até hoje, cuidado com o que diz que mato tem olho e parede tem ouvido. Essa expressão era usada para falar sobre o escravo, a situação do escravo. Por exemplo, os escravos eles estavam o tempo todo
atrás das paredes, ouvindo aquilo que os donos falavam, para usar depois contra os donos. E além de tudo, né, no final, acho que os quilombos eram a última opção do escravo. Quando ele não aguentava de maneira nenhuma viver de acordo com aquelas condições, eles fugiam para os quilombos, certo? E aí, aqui no Ingá, a gente tem uma outra região que também está ligada a isso aqui, que é próximo disso aqui, é logo para lá. É o chamado escapa. Escapa significa o quê, pessoal? Escapar, fugir, né? Se distanciar, certo? E era isso que os escravos aqui faziam. Né? Conta uma senhora, né, que conheceu o neto de Ludovico de Melo Azedo, ela diz o seguinte, que determinado dia Ludovico tinha castigado demais os seus escravos, e aí um se revoltou. E aí o que foi que ele fez? Ele disse, hoje eu vou fazer alguma coisa e vou me livrar dessa condição miserável. Quando ela falou a burra, né? Eu acredito que tenha sido um burro mulo, enfim, mas ela disse, quando a burra veio com a comida, e a comida dos escravos eram trazidas em caçoás. Você sabe o que é caçoar? São aquelas duas conchas que geralmente os burros, os jumentos, usavam para carregar água, ou feira ou carga. E aí o caçoar vinha cheio de angu de um lado e do outro, que era a comida dos escravos. E aí ele pegou uma enxada e atingiu, acertou a cabeça do animal com a enxada, o animal caiu e o angu se espalhou e houve uma confusão e ele escapou. Né? Escapou, escapa, certo? Fugiu pela mata. Mas por que o dono não ia para aquela mata? Porque dizem que a mata era cheia de cascavel, tinha muita... Professor, muita... está passando mal. Segure ela. Sente.